E hoje eu quero falar sobre a minha identidade em Cristo. Eu quero falar sobre a minha identidade em Cristo. Eu quero que você declare também porque é a sua identidade. Diga: a minha identidade em Cristo. Eu trago um texto aqui que se encontra em Romanos capítulo 6. Eu quero começar o meu assunto baseado nessa palavra. Romanos capítulo 6. Eu estou aqui a partir do versículo 22. Mas eu quero colocar a partir do versículo de número 20. Vamos colocar na tela? Romanos 6, 20 diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Espera aí, o apóstolo Paulo está pregando para os romanos, porque ele desejava que todo o Império Romano, a igreja que estava no Império Romano, ouvisse os seus ensinamentos, a sua palavra. E ele agora prega através de uma carta, através de uma epístola. Ele prega aos romanos e também através da mesma palavra o Espírito Santo prega para a Pastor Oriximiná nessa noite. E ele começa assim, preste atenção. Porque quando vocês eram escravos do pecado, ele estava pregando para a igreja. E dizendo: igreja, irmãos, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Versículo 21. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Quando vocês estavam sendo escravos do pecado. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Igreja, quando vocês eram escravos do pecado, naquele tempo que vocês viviam assim, que fruto vocês colheram como resultado do pecado? E ele mesmo responde: somente as coisas que agora vocês se envergonham. Vocês hoje, como cristão, como servo de Deus, têm até vergonha quando você lembra do seu passado. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Vocês têm vergonha, meu Deus, de tantas coisas que aconteceram quando a gente vivia fora dos caminhos do Senhor. Versículo 22. Verso 22. Agora, diga comigo, agora. Isso. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Agora que vocês foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então vocês eram escravos e foram libertos. Naquele tempo vocês aprontaram demais. Hoje vocês têm até vergonha do que rolou naquele tempo. Mas Jesus veio, alcançou você, libertou você da escravidão do pecado, transformou você em um servo de Deus. E agora, os frutos de vocês é para crescerem em santidade a cada dia na presença de Deus. Então naquele tempo vocês iam a cada dia se atolando no pecado. Mas agora que vocês foram libertos e transformados em servo de Deus, agora é a cada dia se santificando
na presença dele. E quando chegar o dia em que ele determinou para cada um de nós, aí é vida eterna. Aí é só curtir com Jesus na glória por toda a eternidade. Quem já começou a entender, levante a mão. Muito bem, muito bem. Coloca o versículo 23. Porque o salário do pecado, misericórdia, diga misericórdia. Porque o salário do pecado, o que é salário? Meu pagamento, por causa do pecado, o pagamento, o salário, o resultado, a consequência da vida de pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso tema é minha identidade em Cristo. Aperta o cinto, te desliga de qualquer coisa lá fora. Não olha para o celular agora, pelo amor de Deus, não te distrai. Eu te aconselho a só pegar no celular para ver alguma coisa ou mandar uma mensagem, se isso for mais importante do que a palavra de Deus para a tua vida. Mas se não for, então deixa o celular, depois do culto você faz uso dele. O que é identidade? O que é uma identidade? Me lembrei do meu velho pai, eu passei o dia me lembrando do meu velho pai. Quando ele não tinha Jesus na vida dele, que ele já converteu, já idoso, viveu a força dele toda sem servir a Jesus. Ele tinha uma identidade. E sabe qual era a identidade do meu pai, Vandrei? Era a peixeira dele. Meu velho pai tinha o hábito de andar com a peixeira dele aqui no cor da calça. E a gente morava no interior, estava lembrando hoje, amor. E a gente morava no interior. E aí, Eldemir, a gente pegava o pau de arara para ir para a cidade. A gente morava a 80 quilômetros da cidade. E a gente ia para a cidade de pau de arara. E a rua passava ali e a casa bem aqui. Aí um dia o papai vai para a cidade, entra no pau de arara. Aí ele esqueceu da faca dele. E o pau de arara estava cheio de gente. E ele gritou para minha esposa. Ele chamava ela Maria, todo mundo chamava ela Maria. Maria, que é, seu Gito? Minha filha, traz a minha identidade. Aí lá vai a Maria procurar a faca dele, pegou a faca dele que estava na bainha e correu no rumo do pau de arara. E quando o pessoal viu, disse, mas ele não pediu, não foi identidade? E ela disse, mas essa é a identidade que ele considera. Era assim, meu velho, muito abençoado. O que é uma identidade? Identidade é o conjunto de características únicas, valores, traços culturais e experiências que definem quem você é. Olha só, que define quem você é, permitindo o seu reconhecimento individual e pertencimento
a um grupo ou a uma classe. A identidade, em resumo, é aquilo que define quem você é, a ponto de alguém olhar para você e perceber quem você é. Então alguém vai olhar para o gordinho e vai dizer: esse cara deve ser um crente. A maneira dele falar, a maneira dele agir, a maneira dele se comportar é diferente, ele deve ser crente. Então o gordinho, olha só, naturalmente já vai estar manifestando a identidade dele. Veja bem, em Cristo, diga em Cristo, que é o nosso caso, diga que é o nosso caso. Isso. Em Cristo, identidade refere-se à nova natureza e posição que um cristão adquire através da fé em Cristo. Não se trata apenas de uma mudança de crença, mas de uma transformação espiritual que afeta a forma como a pessoa se vê e como se relaciona com Deus e com o mundo. Isso é a identidade em Cristo. Deixa eu repetir. Em Cristo, que é o nosso caso, identidade refere-se à nova natureza e posição que um cristão adquire através da sua fé em Cristo. Não se trata apenas de uma mudança de crença, mas de uma transformação espiritual que afeta a forma como essa pessoa se vê e como se relaciona com Deus e com esse mundo. Isto é identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo, ela nos torna não melhores do que ninguém. Nunca vamos chegar a esse nível de ser melhores do que ninguém, mas ela nos transforma e ela nos identifica como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa ter uma identidade em Cristo? Eu quero convidar você para a gente navegar um pouco dentro dessa questão. O que significa ter uma identidade em Cristo? Em primeiro lugar, se ter uma identidade em Cristo é ser nova criatura. Diga comigo, é ser nova criatura. Porque ao receber Jesus como Senhor e Salvador, o cristão passa a ser uma nova criatura, tendo sido afirmado pela própria Bíblia e também com uma nova perspectiva de vida. A própria Bíblia Sagrada não é história de pastor, não é história de pregador, mas a Bíblia deixa bem claro que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura.
nasceu de novo, está em Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e agora tudo se fez novo, porque uma nova criatura vai se alimentar de coisas novas, e vai viver uma nova história de vida. Então, queridos, por isso que o apóstolo Paulo também, escrevendo para a igreja de Corinto, na sua segunda epístola, ele disse assim no capítulo 5 e no versículo 17, ele disse: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, ter uma identidade em Cristo significa ser nova criatura. Então, queridos, se somos nova criatura, portanto, o nosso agir, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ser, de refletir, de agir e de reagir, vai refletir a vida de Cristo em nós. A nova criatura, ela naturalmente vai manifestar reflexos de Cristo na sua vida. Porque também não combina nova criatura ainda vivendo com a natureza da velha criatura. A nova criatura, ela tem uma nova natureza, amém, queridos? Então, pastor, e a natureza velha, ela está por lá, de vez em quando ela quer aflorar, de vez em quando ela quer brotar, de vez em quando ela quer se manifestar. Mas a Bíblia disse que a nossa velha criatura já foi sepultada. E eu me lembro que quando eu estava no seminário, o nosso mestre, um dos nossos mestres, que já partiu para a glória, que era o pastor Donaldo, ele disse: de vez em quando a velha criatura quer se manifestar, mas você deve dizer: volte para o túmulo, porque você já morreu, seu fedorento. Então a gente tem que vigiar, porque a velha criatura ainda quer se manifestar. Às vezes ela quer se manifestar no relacionamento conjugal, às vezes ela quer se manifestar de outras formas, às vezes na família, às vezes em outras reações, mas você já tem uma natureza para viver uma nova história. Quem toma posse? Você recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza, ela te condiciona a viver conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus. Queridos, ter uma nova identidade em Cristo é ser e viver como filho de Deus. Diga comigo: é ser e viver como filhos de Deus. Queridos, coloca na tela para mim 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Coloca o versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora é o apóstolo João escrevendo para a igreja, escrevendo para nós e dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quer dizer, agora você já é filho de Deus, mas ainda não chegou aonde Deus quer que você chegue.
Coloca o versículo seguinte: e todo aquele que tem essa esperança nele, se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Que coisa forte, que coisa forte. Todo aquele que tem nele essa esperança, se purifica mais e mais, assim como ele é puro. Quantos aqui tem nele essa esperança além de mim? Significa que nós vamos a cada dia nos purificar mais e mais na presença dele. Queridos, sabe o que isso significa? Significa que não importa quem fomos e o que fizemos no passado, a graça nos alcançou, apagou a nossa culpa e nos tornou filhos de Deus por adoção. Não importa o que você já fez. Eu já vi tanta gente, por não entender, bacana, bem legal, dizer assim: rapaz, esse cara aprontou tanto na vida e agora inventou de ser crente. Dá dizer assim: ah, cabra sem vergonha. Eu já vi tanto isso durante todos esses anos que eu caminho com Jesus. Rapaz, esse cara já aprontou demais, esse cara é muito ruim e agora inventou de ser crente. Onde ele está? Na igreja. Mas sabe o que é que a Bíblia nos ensina? Que não importa o que fomos, não importa o que fizemos, não importa o que aconteceu, não importa o que você já aprontou. Você é pecador como qualquer outro, nós somos pecadores e Deus sabe disso. Sabe o que é que importa? É que a graça dele te alcançou e a sua culpa foi apagada, o seu pecado foi lavado, você foi perdoado, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, independente de qualquer coisa. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo casal, uma nova família, um novo rapaz, uma nova moça. A graça te alcançou, a tua culpa foi apagada e você agora foi recebido por Ele como filho adotivo através de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? O Criador do céu e da terra te adotou como filho. Você pode aplaudir o nome dele agora? Ele adotou você. Veja bem, e também recebemos o status de... gente, isso aqui é muito forte. Recebemos o status de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então agora você se tornou filho de Deus e você precisa entender que agora, como filho também, legalmente você é herdeiro do Criador do universo. Os filhos são herdeiros e agora temos o título mais elevado entre os homens, que significa filho de Deus. Portanto, precisamos nos comportar como filho, agir como filho e nos identificar como tais em todo tempo e em todo lugar. Coloca na tela Gálatas capítulo 4, versículos 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vocês são filhos, cadê os filhos aqui? Cadê a filharada? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao vosso coração. Olha aqui, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Coloca o versículo seguinte: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui é uma das partes que eu quero chegar.
Você precisa entender duas coisas. Tem crente que ainda não entendeu. Tem crente que ainda não vive na plenitude de Deus, porque ainda não interpretou quem Ele é em Deus, quem Ele é em Cristo, porque ainda não reconhece a sua nova identidade em Cristo, ainda não entende quem realmente você é. E quando nós não entendemos quem somos, nós corremos o risco de viver fora do padrão estabelecido por Deus para seus filhos. E agora nós também, sendo filho, nós recebemos Jesus. Jesus entrou na minha vida, entrou na sua vida, e agora nós nos tornamos filhos de Deus. O Pai nos recebe, nos adotou, através de Cristo Ele nos adotou, e também nos tornamos membros da família de Deus. E tem uma coisa muito interessante aqui. Você tem que entender duas coisas. Você é filho, e quem é filho é herdeiro. Amém, queridos? Só que aqui no mundo físico, no mundo biológico, quando alguém é filho de um cidadão, ele só tem direito na herança quando o camarada bate as botas, não é verdade? Eu me lembrei de um menino que o pai estava trabalhando lá no interior onde eu morava. Um cidadão tinha no mínimo 10 filhos, ele tinha, e estava trabalhando no campo com os filhos, e de repente o filho estava preguiçoso, e o trabalho era longe de casa. Sabe o que aquele filho fez? Foi o pai que contou para a gente. O filho foi lá no balde de água que eles tinham para beber enquanto trabalhavam, e o filho teve uma ideia, o preguiçoso teve uma ideia, derramou o balde de água, e quando o velhão foi daqui a pouco tomar uma água para pegar de novo, não tinha mais água, não tinha onde buscar água, e agora era o jeito de ir para casa. E o pai chamou o filho: mas menino, quem fez isso aqui? Menino, você com preguiça de trabalhar, derramou a água para que a gente possa ir embora para casa. Aí ele falou: vocês não sabem que tudo isso aqui é de vocês? Vocês são herdeiros de tudo isso aqui. Quando eu morrer, tudo isso vai ficar para vocês. Aí um filho disse assim: e quando é que o senhor morre? E ele disse para mim: irmão. Aí eu não aguentei, era um cearense domingo. Era o irmão Zequinha, assembleiano do Roxo. Ele disse: irmão, eu preguei a mão no pé do vidro do moleque, que ele caiu só um pacote no chão. Que ele pensava que o menino estava absorvendo o conselho. E quando ele parou de falar, o moleque perguntou: quando é que você morre? Quer dizer, já queria tomar posse da herança antes do tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui na terra é assim: os herdeiros repartem a herança quando o pai falece. Mas no nosso caso, o nosso papai, ele nunca vai morrer. Então, sabendo que ele nunca vai morrer, a hora de curtir a herança é agora. A hora de tomar posse da herança é agora. A hora dos herdeiros se apropriarem da herança é agora. Até porque, por mais que a igreja toda do planeta Terra se aproprie dessa herança, nunca vão conseguir esgotar os recursos desse Pai tão poderoso. E sabe o que acontece? Às vezes a gente vai orar, a partir de hoje vai mudar, amém, querido? Mas às vezes você vai orar, alguém vai orar ao Senhor e não entra na presença dele como filho, entra na presença dele como se fosse um estranho. Querido, você, quando entrar na presença de Deus, você não vai mendigar uma bênção. A bênção do Senhor é direito seu. A cura do Senhor é direito seu, amém, querido?
A bênção que você precisa é direito seu. Quem está orando, quem está falando, querido, não é um estranho não. Quem está orando agora é um filho pedindo para o seu pai. É um herdeiro entrando na presença do pai e tomando posse daquilo que lhe pertence. Deixa eu repetir só um pouquinho do que eu já falei tanto aqui. Me perdoe. Mas teve uma época que eu e Socorro e toda a família estávamos vivendo um momento tão difícil, tão difícil. Esse testemunho é muito importante. Tão difícil. E aí o que aconteceu? Ia ter um evento na nossa igreja. A gente ainda fazia o evento entre as quatro paredes naquela época. Depois nós nos tornamos a primeira igreja a tirar os eventos de dentro da estrutura e levar para fora, levar para a praça, levar para o ginásio, lá na cidade de Alenquer. Mas naquela época nós ainda fazíamos os nossos eventos dentro da igreja. Ainda éramos uma igreja ainda pequena. E estava tão difícil que a família não tinha recursos. O evento estava para acontecer e não tinha recurso para comprar roupa para a família, para comprar sapato para os filhos. Ninguém tinha como conseguir. E eu comecei a orar, eu e Socorro começamos a orar. Bora pedir um dinheiro para Deus? Bora. Vamos pedir. E começamos a orar, porque eu aprendi, Célio, e quando eu entrava na presença de Deus, eu não entrava como um estranho, mas porque eu já entendi isso aqui. E eu falava para ele, eu só peço para o Senhor, porque o Senhor é o meu Pai. O meu Pai é o Senhor. E o Senhor pode me abençoar. E o Senhor é o meu Pai. Eu não vou falar para os irmãos, não vou falar para ninguém, não vou pedir para ninguém. Eu só peço para o Senhor, porque o Senhor é o meu Pai. E começamos a orar e pedindo para ele, nós precisamos de dinheiro, Pai, nós precisamos de dinheiro. E entramos em acordo um dia, aplicando a fé, e falamos assim, bora na nossa conta lá no Banco da Amazônia, abrir e ver como é que está a nossa conta lá. Estava aquela conta só aberta naquele banco. E quando nós chegamos lá, tinha entrado, acho que era o ano de 2002 a 2003, 2002 ou 2003. Aí quando nós puxamos lá o relatório do caixa eletrônico, tinha entrado 1.000 conto na nossa conta. Rapaz, a gente ficou meio apavorado. Olha só, é a pessoa que está pedindo milagre, e quando o milagre chega, fica apavorado. Saí com ela lá para fora do banco, deu uma respirada. Amor, volta lá e vê se é verdade mesmo. E ela voltou lá, e quando ela puxou, disse, amor, tem R$1.000 na nossa conta. Meu Deus, então tá. Entrei em contato com o pastor Elcio, meu discipulador, e falei, meu pastor, eu estou pedindo dinheiro para Jesus e entrou 1.000 na minha conta. Mas meu filho, tu está pedindo, então é a resposta, a grana é tua. Tá bom, mas ainda vou lá dentro do caixa para saber como que esse dinheiro veio parar na minha conta. Porque muito temor. Fomos lá no caixa. E aí a menina lá do caixa examinou. Disse, esse dinheiro foi depositado para você em Belém do Pará, na agência da Pedreira. Ela disse até detalhes. E eu disse, e agora? E agora o senhor pode sacar, porque o dinheiro é seu. Sabe o que eu fiz? Peguei logo 1.000, sacamos tudo, 1.000, tirei 100 do papai, fiquei com 900. Domingo, R$1.000 naquela época, Vandrei, era mais do que 5 salário mínimo. Pegamos essa grana, fomos na loja, compramos tudo que era preciso para a meninada, compramos comida, fomos no supermercado, era roupa nova, era sapato novo, todo mundo ficou abastecido e nós ainda ficamos com grana no bolso. Diga, ele é poderoso para responder
as minhas orações. Porque quando eu oro, não é um estranho que está orando, é um filho que está pedindo para o seu pai, que é o mais estribado do universo. Vamos dar um aplauso a ele, queridos. Então para de entrar na presença dele como alguém que está mendigando pão, mendigando uma bênção. Deus tem misericórdia, por favor, me abençoe. Não é essa oração que ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você dizendo: papai, eu estou precisando disso aqui, e eu sei que o Senhor pode me abençoar. É um filho, é uma filha que está orando, que está entrando na presença dele. Então entre na presença dele em oração a partir de hoje, como um filho e como um herdeiro. Aleluia. Queridos, então como filhos somos herdeiros, não apenas tendo o direito de ser amado por Deus, mas também de compartilhar de sua herança divina, que são bênçãos espirituais, paz, alegria, provisão e vida eterna. Isto é, vida abundante. Ter uma nova identidade em Cristo significa ser justificado e santificado. Diga comigo: ser justificado e santificado. Escute, em Cristo Jesus nós fomos justificados diante de Deus, santificados e separados para o serviço do Senhor na sua obra. Portanto, há uma expectativa no céu em que os filhos de Deus compreendam e correspondam a essa justificação concedida pela graça divina. Você foi justificado. Coloca na tela para nós. Coloca na tela, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Justificados. Agora coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19. Atos 13, 19. O que está escrito em Atos 13, 19? E havendo destruído... Não. É isso? Atos 13, 19. Coloca 39, vamos ver se é isso aí. Se não for, todo mundo vai me perdoar. 39. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. E por meio dele, aponta para o céu, diga: é por meio dele. Todo que crê, diga comigo: todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados através da lei de Moisés. Sabe o que é isso, querido? Quem está em Cristo já foi declarado justo. Não é pelos seus atos, não é pela sua prática, não, é pela fé em Cristo. A palavra dele já declara: você foi justificado. Ou seja, você não deve nada. A sua conta foi paga,
A sua conta era impagável, você não dava conta de pagar, mas Jesus entra em cena, de tanto te amar, decidiu pagar a sua conta impagável através da sua própria vida. E você foi justificado. Quem está em Cristo já foi declarado justo. Agora é decidir viver como quem já foi justificado. A sua conta foi paga. Você está livre de débitos. Jesus pagou aquilo que era impagável pelos seres humanos. E então, pastor Marcelo, como viver essa nova identidade em Cristo? Número 1, procure entender o que a Bíblia fala a teu respeito. Procure entender o que a Bíblia fala a seu respeito. Não é o que alguém fala. Não, mas fulano disse que eu não presto. Mas Deus não disse que você não presta. A Bíblia não diz que você não presta. Mas fulano disse que tal. Não. O que importa é aquilo que a Bíblia diz. Então, para você viver essa nova identidade, procure entender o que a Bíblia diz. Porque você é exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz que você é mais que vencedor. É a Bíblia que diz que você é mais que vencedor. Ah, pastor, o inimigo disse que eu não vou conseguir vencer, que eu sou um fracassado, que eu sou um derrotado, que eu não tenho condições de vencer, que eu não tenho condições de superar tudo isso. Não! Você não pode dar ouvido à voz do diabo. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então se prepare para andar em vitória, independente da natureza da situação. Você foi liberto para andar em vitória. Por exemplo, a Bíblia diz, o diabo diz, você não consegue vencer o pecado, você é um pecador, você não dá conta de vencer, é melhor você se conformar mesmo com a vida de pecado. Não, não é isso que a Bíblia diz. Deus não diz que você é um pecador. Deus olha para você e chama você de santo. Você foi perdoado, você foi justificado, e a Bíblia diz que você é santo. Ou seja, Deus levantou um povo na terra para ser seu representante. A Bíblia diz também que você é raça eleita. Olha aqui, você não é candidato, você já foi eleito. Amém, querido? Quem aqui já foi eleito, levante a mão e dê um glória a Deus aí. A Bíblia chama você de raça eleita. Raça eleita. Agora, se a Bíblia fala de eleição, quem já viu uma eleição aqui acontecer sem votação? Né? E se só tem um eleitor, então não precisa de eleição. Mas quando a Bíblia diz que você foi eleito, é porque mais de uma pessoa votaram em você e elegeram você para ser o filho de Deus que você é e o cidadão celestial. E sabe quem votou em você no dia dessa eleição? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Os três unanimemente decidiram eleger você e tornar você um novo homem, uma nova mulher, um filho de Deus. Então você é raça eleita. A Bíblia ainda diz que você é sacerdócio real. A Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que você é nova criatura. Então decida assumir tudo aquilo que a Bíblia diz que você é e viva para cumprir o propósito de Deus. Você é isso e muito mais. Então não aceite nada
que venha dizer que você é um derrotado. Que você não é derrotado, você nasceu para vencer. Diga para o seu irmão, você nasceu para vencer. Você nasceu para andar em vitória. Como nós podemos viver essa nova identidade? Número 2, reconheça que você ainda peca, mas como filho de Deus e justificado pela fé em Cristo Jesus, decida a não permanecer na prática do pecado. O Senhor sabe que você peca. Ele sabe que o ser humano é capaz de pecar. É capaz de fazer muita coisa errada, caso descuide da sua vida espiritual. E quando a Bíblia considera você como alguém justificado, não está dizendo que você nunca mais vai pecar, independente do pecado que você cometer. 1 João capítulo 1, versículo 8, coloca na tela. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que está escrito, querido. 1 de João. Isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora coloca 1 João, capítulo 8, versículo 9. Não é capítulo 8, 1 João 1, 9. Coloca na tela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, o papai sabe que você peca. Ele sabe que nós pecamos. Mas aquele que é nova criatura não vai mais permanecer na prática. O pecado vai ser um acidente na sua vida. Vai ser como um acidente. Quando isso acontecer, você não vai embora para distante de Deus. Você vai se arrepender e vai pedir perdão. E está aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora se coloque de pé diante do Senhor. E em último lugar, estou encerrando esse tempo. Não se deixe influenciar por pensamentos e vozes negativas. Deixa eu te dizer, igreja, fica atento agora. Não permita que os pensamentos ou vozes negativas do mundo ou dos próprios pensamentos o afastem da verdade de quem você é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A identidade em Cristo é uma jornada de descoberta e crescimento, onde aprendemos a viver de acordo com a nova natureza que recebemos em Cristo e refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. A identidade em Cristo é uma jornada de descoberta e crescimento, onde aprendemos a viver de acordo com a nova natureza que recebemos em Cristo e refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Decida a viver a sua nova identidade. Entenda que você é uma nova criação. Decida a viver, a agir, a se mover de acordo com esta nova identidade. Que a nossa postura, ela seja na família ou fora da família, na igreja, reunidos ou fora da igreja, reunida em algum lugar, ela seja coerente com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Que essa nova identidade naturalmente seja percebida pelas pessoas que olham para você.
naturalmente elas vão perceber que há algo diferente em você. E você vai dizer para elas: eu sou assim porque Jesus entrou na minha vida. Ser nova natureza em Cristo é assumir essa nova história, esse novo modelo de vida. Ser filho de Deus é admitir, é assumir uma postura de filho baseado na sua palavra. Ser herdeiro de Deus, conforme nos ensina a palavra dele, é entrar na presença dele, na certeza de que ele é aquele que é o teu Pai e é poderoso para te abençoar. Não entre mais na presença de Deus como alguém que está mendigando uma bênção. Entre na presença dele como um filho e como herdeiro. Essa é a postura que Deus quer ver da sua igreja. Uma postura de alguém que se posiciona como filho e toma posse daquilo que é seu em Cristo Jesus de Nazaré. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Foi lá na cruz que ele nos resgatou e ele conquistou uma bênção completa para a nossa vida. Jesus não estava libertando só a nossa alma da escravidão do pecado, mas ele estava nos constituindo filho de Deus e herdeiros, e agora nos dando todo o direito de termos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida debaixo dessa graça sobrenatural. Então se posicione. Deus quer te responder como um pai. Deus quer que você entre na presença dele como um filho. Quando você dobra seu joelho para orar, a sua voz sobe para o céu de glória, e ele consegue distinguir a voz de cada uma das suas ovelhas que estão no planeta. E no céu ele ouve a sua voz, e ele fala para o anjo: olha, a minha filha está orando lá no Brasil, lá no estado do Pará, lá numa cidade de Oriximiná, tem uma filha que está pedindo uma bênção. Desce lá e leva a bênção para ela. É assim que acontece. Por isso que ele disse: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, bate na porta, a porta vai se abrir. Igreja do Senhor Jesus, você é filha comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Agora receba o que ele tem para você. Você é herdeira de Deus. Tudo que ele tem pertence a ti, pertence a seus filhos, e não há nada que ele não possa fazer por você. O seu sonho será realizado sim, as suas petições serão atendidas sim, o seu pedido já está chegando lá. Você vai ver a resposta de Deus. Essa porta vai se abrir, essa bênção vai chegar, esta resolução está chegando, a solução está chegando, a bênção está chegando. Aleluia. Feche seus olhos na presença dele. Tem pessoas aqui que estavam desanimando de continuar buscando essa bênção, essa vitória que você já buscou durante um tempo. O Espírito Santo nessa noite está dizendo aqui nesse lugar que Deus está respondendo a oração dos seus filhos, que Ele está atendendo as petições dos seus filhos,
e que nenhuma das orações daqueles que o buscam de todo o coração ficará esquecida diante do Todo-Poderoso. Ele é o Deus que responde. O que você precisa receber do seu Pai hoje, o que você tem pedido dele, saiba que o seu pedido soa aos ouvidos do seu Pai. E Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está aqui nessa noite para mudar a tua história. Ele está aqui para fazer um milagre na sua vida. Ele está aqui até para fazer aquilo que é impossível aos seus olhos. Ele está aqui para realizar até o impossível na sua vida. Então nessa noite receba a resposta de Deus. Nessa noite receba a vitória. Nessa noite receba milagre. Nessa noite receba a manifestação do poder do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Seja abençoado nessa noite. Seja abençoado nessa noite. O Senhor te abençoa. O Senhor te toca nessa noite. O Senhor libera a sua bênção. O Senhor libera a resposta da tua oração. O teu clamor subiu à presença dEle. E a tua bênção está chegando. Recebe a tua bênção. Recebe a tua vitória. Recebe a tua resposta. No nome de Jesus. No nome de Jesus.